Oi, minha gente, boa noite, tudo bem? Como é que vocês estão? Pois é, hoje eu vou deixar a aulinha aqui gravada para que a gente possa avançar no nosso conteúdo, tá certo? A gente vai falar hoje, dia 17 de agosto, sobre os números racionais e suas formas de representação, a forma de representação fracionária e a forma de representação decimal, tá bom? E para isso, vamos citar alguns exemplos aqui. Primeiro, antes de mais nada, a gente precisa definir o que é um número racional, né? Matematicamente, a gente fala que todos os números racionais, um número racional é todo número que pode ser escrito como uma razão entre dois números inteiros, tá certo? A e B. Com uma restrição. O B, ele não pode ser zero. Porque eu não divido nada, né, nenhum número, eu posso dividir por zero. E quando eu digo números inteiros, são tantos os números que a gente usa para contar, que são aqueles números positivos, né? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e assim até o infinito, como também os números que eles, com seus opostos, né? Que são aqueles números negativos, os números que eles representam valores menores do que zero, e que são usados, por exemplo, para medir a temperatura. Então, quando tem menos 3 graus no Rio Grande do Sul, por exemplo, né? Então, uma temperatura menor do que zero. A gente bota um determinado carne, ou seja lá qual for a coisa, dentro de um refrigerador, dentro de um congelador, de um freezer, e aí esse valor é um número menor do que zero, a temperatura fica menor do que zero, tá certo? Então, são números positivos e números negativos. Esse A pode ser qualquer número inteiro, e esse B também pode ser qualquer número inteiro, desde que esse número não seja zero, porque eu não posso dividir nada por zero. Quais as formas de representar um número racional? Tem duas formas, tá certo? Primeira, a forma fracionária. Fracionárias lembra a fração, e é justamente isso, né? Todos os números que a gente escreve, menos 2/3, todo número que a gente pode escrever como uma fração é um número racional no seu formato fracionário. Tanto pode ser essa vertical, como a gente vê assim, como também a gente pode escrever um ao lado do outro, uma barra assim, inclinadinha. Então, 4/5, 4/5. Os números inteiros, eles também são considerados números racionais. Por que eles são considerados? Porque toda fração lembra uma divisão, né? Então, quando eu tenho 8 meios, o que é a fração 8 meios? É 8 dividido para duas pessoas, né? Então, a gente tem 4. Isso aqui, o resultado de 8 meios é 4, que é um número inteiro positivo. Quando a gente tem a fração, por exemplo, menos 10, menos 21 terços. Isso aqui vai dar 7 negativo. 21 terços negativo, 21 dividido por 3 dá 7, negativo ele continua. Então, esse número daqui é um número racional, o número 7 negativo, ele pode ser escrito como uma fração, por isso que ele também é considerado um número racional. Ou outra forma da gente representar os números racionais é no formato decimal. E o número decimal, a maior característica dele são as vírgulas, tá certo? No nosso sistema de numeração que nós utilizamos no Brasil, ele é caracterizado por vírgula. É em todo lugar do mundo? Não. Alguns sistemas, eles caracterizam o número racional decimal a partir de um ponto. E a gente tem que ter cuidado com isso. É por isso que quando a gente pega uma calculadora e a gente faz a divisão, por exemplo, de 5 por 2, o resultado aqui no Brasil a gente escreve como 2,5. Porém, em algum outro lugar do mundo, a gente pode ter uma representação igual. Quando a gente coloca na calculadora, nos Estados Unidos, por exemplo, a gente vê a representação 2,5. Na calculadora não tem vírgula, né? E até em outras situações, por exemplo, a
A gente tem o número 1000, aí a gente faz a divisão por ponto, né? 1000, 1 milhão, 1 milhão e 37 centavos a gente vai escrever assim, aqui no Brasil. Em outros lugares, ou até mesmo em algumas calculadoras, você vai ver a divisão assim. 1000 dividido por vírgulas e a parte decimal por 37. Então, a gente tem que ter esse cuidado. Como estamos no Brasil, a gente tem que escrever com vírgula. Mesmo que a gente veja na calculadora 5 dividido por 2 igual a 2,5, na hora que a gente vai repassar isso para o papel, a gente tem que repassar como 2,5, tá certo? Porque a gente está no Brasil. Então, esse número aqui, esse número é um número racional decimal. A gente tem também, por exemplo, 7,3333, com esses 3 infinitos aqui, até o infinito, isso também é um número racional, tá bom? Algumas vezes esses números eles vão começar bem depois. 1 e até o infinito, tá certo? Todos esses são números decimais. De alguma forma, a gente pode transformar todos esses números na forma de fração. Isso é um outro conteúdo que a gente vai ver depois, tá bom? Continuando aqui. Onde é mais comum de ver os números no formato fracionário, número racional no formato fracionário? Um exemplo, na receita de bolo, se você pegar uma receita de bolo na internet, aí alguém vai colocar assim, 3/4 de xícara e trigo, tá certo? Um meio, uma xícara e meia de açúcar, né? Então, esse formato, 3/4 de trigo, vão estar assim, 1,5 xícaras vai estar assim. Isso é muito comum nas frações, nas receitas de bolo, por exemplo, né? Outras medidas que a gente também, às vezes, precisa estabelecer como comprimento e ficam medidas mais no formato fracionário, tá certo? Misto ou impróprio, próprio, enfim. Já os números decimais, a gente vê em muitas outras situações. Por exemplo, quando a gente vai no supermercado, vai olhar lá quanto é que está o quilo de carne, né? Tá absurdo. Então, o quilo da carne de uma determinada peça lá, tá? R$32,99. A gente usou o formato decimal. Vai comprar um comprimido na farmácia. O comprimido estava a R$4,30. Isso aqui é um formato decimal. Quanto é que está a temperatura? Vou olhar no celular, olhei a temperatura, está lá 28,2 graus Celsius, tá certo? Aqui em reais, usando para dinheiro, na mercadoria. A temperatura está assim. Outra situação, a minha altura, a nossa altura, como a gente tem o hábito de dizer em metros, né? A minha altura, 1,79 m, em metros. Se a gente fosse colocar em centímetros, né? Se fosse mais comum para a gente colocar em centímetros, eu colocaria 179 centímetros. Viraria um número inteiro, tá bom? Mas aí, 1,79. Então, são situações que a gente usa bastante os números decimais, tá certo? Os números racionais, eles sempre vão ser positivos, como eu disse logo lá no início para vocês. Não. Eles podem ser números positivos e podem ser números negativos. Tudo vai depender de qual é o número que está na parte de cima dessa fração e o número da parte de baixo, do numerador e do denominador, né? Então, a gente tem números racionais positivos, como, por exemplo, na própria régua mesmo, né? Vou desenhar aqui rapidinho uma reta, uma régua. Então, se a gente tivesse a capacidade, né, a propriedade de ver uma régua simétrica, né, que a partir do meio ele fosse o zero e que a gente conseguisse estabelecer uma simetria, ou seja, uma reflexão, que eu tenho de um lado eu vou ter do outro. Então, por um lado eu tenho um positivo, no outro, um positivo, do outro lado eu vou ter um negativo,
Se de um lado eu tenho 2 positivo, do outro lado eu vou ter o 2 negativo. E assim por diante, né? O 3 positivo e o 3 negativo. Os números racionais são da mesma forma. Quando, por exemplo, eu digo na receita 3 meios, 3 quartos e uma xícara de trigo, né? Então, 3 dividido por 4 vai dar 0,75. Mas esse valor aqui do 3 quartos positivo vai ficar mais ou menos aqui, 0,75, né? Aproximadamente nessa posição, 0,75 é igual a 3 quartos, né? Posso escrever assim, olha, verticalzinho ou na horizontal. Do mesmo jeito que eu tenho 3 quartos positivo, 0,75 positivo, eu também tenho 0,75 negativo. Ele vai ficar aqui nessa posição, a mesma distância do zero, tá bom? Então, se eu tenho essa distância do zero até o 0,75, até o 3 quartos, do mesmo jeito, na mesma distância, eu tenho o 3 quartos, só que negativo, tá bom? Então, esse negativo, ele serve para indicar que é um valor menor que zero, ele serve para indicar que o sentido que você está vendo é o sentido contrário ao do crescimento. Isso são formas de representação, tá bom? Então, o número 2,5, tá aqui, 2,5 positivo. Onde é que vai estar o 2,5? Vai estar entre o 2 e o 3 negativo. 2 e o 3 negativo, bem aqui no meio. 2,5, ou seja, 5 meios e 5 meios. Tá bom? Então, são sempre positivos? Não. Quais as partes do número racional fracionário, né? Isso é uma coisa também bem importante para a gente. O número racional, que ele está no formato de fração, ele é dividido em duas partes. Que partes são essas? Então, tem o número de cima e o número de baixo. O número de cima, a gente chama ele de numerador, tá bom? O numerador pode ser qualquer número inteiro, ou seja, tanto os números positivos quanto o negativo, e também o zero, que é um número neutro. E a parte de baixo a gente chama de denominador. Opa. Ficou tão feio, peraí. Denominador. O número de baixo, o denominador, também pode ser qualquer número inteiro, só que esse número ele não pode ser zero, tá bom? Então, a gente coloca aqui uma estrelinha. O conjunto dos números inteiros, se a gente olhar no livro, vai estar lá indicado como esse Zzinho especial, como traço a mais, tá bom? Então, a gente matematicamente representa o seguinte: numerador pode ser qualquer x pertencente a z, qualquer número que pertença, certo? Que esteja dentro do conjunto z, que é o conjunto dos números inteiros. Já o valor de b é qualquer número que pertence, ou seja, é um b, qualquer valor que esteja dentro do conjunto dos inteiros. Só que esse conjunto dos inteiros não pode ter o zero. Então, a gente bota uma estrelinha aqui em cima. Isso quer dizer os inteiros que não têm o zero, os inteiros não nulos, tá bom? E aí eu pergunto para vocês, quais são as partes que a gente tem dos números racionais decimais? A gente tem duas partes também. Na fração, né, no número fracionário, a gente tem a parte cima e a de baixo, o numerador e o denominador. Já nos números racionais que estão no formato decimal, a gente também vai ter duas partes, só que o que vai dividir não é a barra aí, a divisãozinha. Vai ser a vírgula, tá bom? Tudo que tiver à esquerda da vírgula, tá certo? A esquerda da vírgula de vocês, ou seja, o que vem antes, é chamado de parte inteira. Então, a gente pode ter um número só, pode ter um número grande, pode ter um número bem grandão, como a gente colocou ali, 1 milhão antes da vírgula, certo? Todo número inteiro, ele tem uma vírgula. Só que quando ele é inteiro, depois da vírgula só tem zeros. Então, tanto faz eu escrever assim, R$8, como eu escrever R$8. As vírgulas que tem depois do zero, à direita, tá certo? Eles representam a parte decimal, ou seja, o quebradinho, vamos dizer assim, tá certo?
Todos os números que estão depois da vírgula, eles são a parte decimal, tá certo? Um número racional, ele só vai ter dois números depois da vírgula? Não, ele pode ter infinitos números, tá bom? Aqui eu botei um exemplo em que só tem dois, tá certo? Dois números e acabou, 8,75. Quando eu tenho esse número 2,75 e ele acaba, eu digo que ele tem um número de casas decimais. Casa decimal significa cada um desses números que estão depois da vírgula, beleza? Cada um desses números que estão depois da vírgula é uma casa decimal. Quando eu tenho um número restrito de casas decimais, tá certo? Só tenho duas casas aí, então, um número finito de casas decimais, tá certo? Então, esse número racional decimal é finito. Às vezes eles são infinitos, tá certo? E aí eu tenho uma diferenciação para fazer. Que diferenciação é essa? Se depois da vírgula existe um conjunto de números que está se repetindo, ele vai ser chamado de dízima periódica, tá bom? Por exemplo, eu podia ter 0,3333333 até o infinito. Percebam que o algarismo número 3, ele se repete várias vezes até o infinito, tá bom? Então, a dízima periódica, existe um período aqui que se repete. Esse período é o 3. Então, tem duas formas de representar. Ou eu escrevo 125,03333, ou, para não repetir esse 3 várias vezes, eu boto 125,03 e uma barrinha aqui em cima. Vou botar até de outra cor aqui para diferenciar. De vermelhinho. Isso daqui é a mesma coisa que 125. Opa, deixa eu apagar aqui. Pronto. 125,03. Em cima do 3 eu coloco uma barrinha. O que quer dizer isso? Opa, deixa eu tirar aqui. O que quer dizer essa barrinha em cima? Significa esse 3 é um período desse número decimal. Ou seja, esse 3 é um número que vai se repetir infinitamente. Tá bom? Quantas vezes você imaginar, sempre vai ter mais. O 90, vamos dizer aqui, o 90 também não é um número de casas restrito. Se eu botar uma barrinha aqui em cima do 90, significa isso. Significa que eu tenho 1 milhão, vírgula, é em cima do 90 completo, tá bom? Então, o 90 vai se repetir até o infinito. 90, 90, 90, 90, até o infinito. Beleza? Preste atenção. Cuidado para não confundir, tá bom? Vou pegar mais um exemplo aqui. Alguns exemplos. 3,35. 3,35. Aliás, deixa eu até mudar aqui. 2, 4. 2, 4. Você está pensando, o senhor botou o mesmo número várias vezes. E aí eu vou lembrar você. Eu vou lembrar, você pode estar te perguntando. O senhor repetiu o número várias vezes. Eu vou dizer a vocês que não. Quase todos são números diferentes. Por que quase todos, professor? Porque esse último aqui não é um número decimal. Por que não é um número decimal? Porque a barra ficou em cima da parte inteira. Se a barra está em cima da parte inteira, isso não é nenhum número decimal. Tá certo? Eu só coloquei uma barra em cima desse número aí. Na matemática, mais lá na frente, ele tem um significado, né? Na graduação. Mas, por enquanto, para vocês não tem. Por enquanto, para vocês ainda não. Então, esse daqui de baixo, ele nem número é. Tá bom? Não vamos considerar ele. Qual a diferença desse do número A para o número B, para o número C, para o número D e para o número E?
a barrinha. E a barrinha ele vai me dizer se é um número com casas finitas ou infinitas. O único com casas finitas está aqui, é o A, o que é 3,3524. E acabou, não tem mais nenhum número, não vai se repetir até infinito. Na letra B, vai sim se repetir até infinito. Mas o que é que vai se repetir até infinito? Nesse caso aqui, só o 4. Então, isso aqui é a mesma coisa. Isso daqui, 4, 4, 4. Porque a barrinha está só em cima do 4. Então, o 4 é que vai até o infinito. Se eu estou aqui com a barrinha em cima do 24, significa que esse número, 3, 5, e o 24 vai começar a se repetir até o infinito. Tá bom? Aqui, eu tenho um número, 3, 5, e está em cima do 524. Então, é o 524 que vai se repetir até o infinito. Aqui, está em cima de todos os números decimais, de todos os números que estão aparecendo aqui. O período é formado por todos esses números. Então, tudo que vai se repetir é o 35, 24, 35, 24, 35, 24, até o infinito. Tá bom? Então, vocês vejam que isso aqui é o período. E aí eu já respondi a próxima pergunta, né? As casas decimais, elas são limitadas ou finitas? Então, se as casas decimais forem infinitas, a gente já descobriu. Quando as casas decimais também podem ser infinitas. Quando elas são finitas, tá bom? Quando existe um número que está se repetindo sempre, mesmo quando ele é infinita, isso daqui é chamado de dízima periódica. E periódica porque existe um período, existe um conjunto, um número, um conjunto de números que vai se repetir para sempre até o infinito, tá certo? Já quando a gente tem um conjunto de números, por exemplo, existe um número muito famoso, 3, chamado de π, esse número, tá? E aí vocês devem lembrar eles quando a gente trabalha lá com as circunferências. Então, o π ele tem um valor aproximado de 3,14, 15, 17 e assim por diante. O π ele não tem um conjunto de números que começa a se repetir. Ele vai crescendo até o infinito. Esse número eu não posso escrever no formato perdão, não posso escrever ele como uma fração, tá certo? Então, por conta disso, eles têm por conta disso, por eu não ter um número de casas finita, né, nenhum período que vai se repetir sempre, essas dízimas, esses números decimais, eles não podem ser chamados de dízima periódica. Quando o número ele não consegue ter o formato de uma fração, a gente diz que a gente, então, tem um número irracional. Então, um número racional é um número que eu posso escrever no formato, deixa eu voltar aqui, eu posso escrever ele no formato de uma fração, como uma razão entre dois números inteiros. Já um número irracional, eu não consigo definir dessa forma. Então, racional é totalmente o oposto dos números irracionais. Quais são exemplos de números racionais? Geralmente, as raízes quadradas, as raízes que elas não têm um resultado exato, por exemplo, raiz quadrada de 3 não tem um valor exato. Raiz quadrada de 4 tem que é 2. Raiz de 5, raiz quadrada de 6, raiz quadrada de 7, raiz quadrada de 8. As raízes cúbicas, raiz cúbica de 2, raiz cúbica de 3, raiz cúbica de 4, raiz cúbica de 5. A de 8 vai ter que é 2, né? As raízes cúbicas quartas e assim por diante. Todos esses números aí, eles têm um formato de número irracional, né? E números que podem se escrever dessa forma aqui em quem não tem um período definido. Tá certo? O que é que acontece agora?
Vendo a aula, tem um outro videozinho aí para vocês acompanharem, que a gente está disponibilizando, e tem um exercício. Aí vocês vão fazer o exercício todo logo depois da aula, tá bom? E responder, que a gente já corrige de forma automática aí, tá certo? E qualquer dúvida, pode perguntar no grupo da gente, tá bom? Um abraço para vocês, beijo no coração e até próxima semana. Tchau, tchau.